Porque eu também perdi o meu. Quando você acabou de vir, é uma necessidade. A galera parava e falava assim, Larissa, conta até 10. Aí eu contava 1, 2, 3. Aí ela começou. Até chegar. E como eu era pequena, eu falei, eu não entendi. É o pessoal que eu... Aí não, porque o amigo do meu pai era gaúcho, brasileiro. Falou, não, tchê, é muito engraçado. Sabe? Mas a minha... Se você vê a minha playlist no meu Spotify, assim, eu vou do sertanejo pro R&B, pro rap, gente, eu sou muito pagodeira. Muito pagodeira. Eu amo pagode. Mas eu também gosto muito de Evanescence. Linkin Park. Caraca, escuta Beyoncé. Mas eu também... Three Doors Down. Entende? Green Day. É isso. Isso é legal, pô. Eu amo. Acho que isso que é legal. Porque eu acho que, assim... Quando você se muda para um outro país... É tão fascinante você realmente se abrir pra ter a experiência da onde você tá. Porque muita gente vem e eu vou me mudar pra um lugar que só tem brasileiro. Eu vou arrumar um emprego só com brasileiro. E eu não vou aprender o inglês, porque eu não tenho necessidade, porque eu tô com brasileiro, vou pra igreja brasileira, meus amigos todos são brasileiros. Você se fecha na bolha, né? Sim, e, gente, até os meus 25 anos, a grande maioria dos meus amigos eram americanos. Eu tinha alguns amigos brasileiros, mas porque eu já vim pra Flórida e comecei já a estudar não era mais aula de inglês, era nas aulas normais, com americano e tudo mais, programa militar com os americanos. Você descobre tantas outras oportunidades que você não tem ficando na bolha. Claro. E não é pra dizer que não tem oportunidades na cultura... Não, tem muitas, só que você tá em outro país. É verdade. Sim. E quando você se abre, poxa... Tem muita coisa. Sim, foi uma coisa que eu sempre busquei desde que eu saí. Hoje em dia eu acredito que eu tô um pouco mais... me acomodei um pouco mais e acabei me relacionando mais com brasileiros. Mas no início, né, eu te falei que eu fui pra Tailândia, lá era gente de tudo quanto era lugar. E quando eu cheguei aqui também... eu jogava futebol, assim, com gente de tudo quanto era lugar. Então, sempre falando inglês, sempre descobrindo, conhecendo pessoas de outros lugares. Isso ajuda muito, porque se você fica só nisso, é como se você não tivesse saído do país. E dá pra ser assim, né? Se dá, quiser, tranquilamente. Sim. Você vai conhecer várias outras culturas do Brasil. Isso é verdade. Né? Você conhece em um ciclo você vai ter o mineiro, o carioca, o paulista, o gaúcho. O gaúcho, você vai ter o cara de Rondônia, o cara de Goiânia. De Brasília. Tudo. Mas você perde por exemplo, você falou sobre manter a cultura. Meus pais nunca me privaram da cultura americana, mas também lá em casa minha mãe fazia eu copiar a Bíblia em português todo sábado, né? Que a gente tava conversando sobre isso antes. Sim. Pra poder manter o meu português. Pra não perder o português, perfeito. E o meu pai e minha mãe em casa sempre falaram português com a gente. Sim, isso ajuda muito. O meu irmão veio mais novo, então ele tinha mais uma resistência, porque você já entra no embalo. Como eu fui alfabetizada no Brasil, foi muito mais fácil eu manter. E o meu pai, ele sempre falou muito, filha, fale o máximo de línguas possível. Porque isso abre tanto pra você o mundo do negócio, oportunidade de trabalho. Fale o máximo. Então, aprendi o espanhol, aprendi o inglês, aprendi o italiano, aprendi o francês. E fui indo, porque meu pai falou, aprenda, não se feche só com o português ou com o inglês. Aprenda o máximo possível, porque isso vai ser um benefício pra você. Sem dúvida, nossa. Entende? Até hoje, o espanhol eu uso toda hora, porque vivo no sul da Flórida. Muito normal. Língua número 1 aqui. Exatamente. Sendo advogado de imigração, hello, né? E o português, graças a Deus, quando eu comecei a trabalhar com a imigração, no meu primeiro trabalho, era só com brasileiro. Só com brasileiro. Hoje, o meu escritório atende muito mais a comunidade brasileira aqui. Então, isso mega que ajuda. Mas, assim, super agradecida aos meus pais. Porque
você tem que ter um pulso forte pra conseguir manter uma criança numa língua que ela pode se sentir já não tão responsável, porque, pô, todos os meus amiguinhos aqui não falam. Só fala inglês. Todo mundo fala inglês, eu não preciso mesmo falar português. Então, quando você consegue que o filho aprenda o inglês, mas também mantenha o português, e que é um português assim, eu somente invento 10% das minhas palavras, entende? Eu consigo manter a grande maioria do vocabulário. Só invento. Exatamente. Meu irmão foi assim também, que a gente sempre falou, ele veio pra cá com 10 anos, 11 anos, e hoje a cultura dele é mais americana, mas o português dele é perfeito porque a gente sempre falou só português em casa. Exatamente. O meu irmão às vezes inventa palavras. Por exemplo, pai, isso não foi o combinação que a gente fez, mas é o combinado, entende? Ou então, o brasileiro às vezes também pega palavras em inglês e joga no português, que fala, cara, eu não tô conseguindo printar o negócio, que não é print de print, mas é de printar da impressora, de imprimir. Tem muito isso. Verdade, é verdade. Mas eu também gosto de inventar umas palavras de vez em quando. Quer ver uma, por exemplo, que eu acho que é uma palavra que o português não tem? Quererei. Eu vou querer, não, eu quererei. Entendeu? Não é mais legal do que eu vou querer? É isso. É prática. Exatamente. É prática. Você vai querer na sala. Eu quererei. Eu quererá. Você quererá? Quererei. Essa É uma conjugação do verbo maneira. Exatamente. Um gênio. Por que não tem. Por que não é, né? Por que não existe? Por que Cadê o Aurélio? Cadê então, o Aurélio? Eu acho que às vezes criar umas palavras assim ajuda a gente até a reinventar esse português. Isso aí eu já tô registrado, hein? Essa palavra é minha. É mesmo. Não precisa pagar, não. Patentear. Você não pagar, não, mas pode só dar o crédito.